Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 52 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 17 de outubro de 2023 e ontem a Seleção Nacional garantiu o primeiro lugar no seu grupo de qualificação para o Europeu de 2024. A qualificação já estava assegurada, desde que Portugal venceu a Eslováquia no estádio do Dragão na última sexta-feira por 3-2. Ontem Portugal enfrentava um jogo complicado em Zenica contra a Bósnia, sendo que a Bósnia ainda estava a lutar por uma posição de qualificação, que teria que ser naturalmente a segunda posição, com a Eslováquia e o Luxemburgo, enquanto que a Portugal só restava mesmo uma vitória para poder garantir a primeira posição, que traz vantagens depois no sorteio para a fase final. Ora, foi isso que a seleção conquistou. Ganhou por 5-0 em Zenica à Bósnia. Já havia 5-0 ao intervalo. A segunda parte foi uma gigantesca perda de tempo. Não aconteceu rigorosamente nada, mas sobre isso vos falarei mais à frente, quando aqui passar a reposição do Futebol de Verdade Flash, que os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já receberam ontem à noite. Ora, quem é subscritor premium, quem opta por pagar os 5€ por mês ou os 50€ por ano, com 2 meses gratuitos, para fazer parte desta comunidade de apoio ao meu jornalismo, independente dos grandes grupos de média, já pôde ver ontem à noite o meu comentário de 15 minutos sobre o jogo Bósnia-Portugal. Quem não é, não deixa de ver, tem é que esperar pelo dia seguinte e vai poder ver na ponta final deste Futebol de Verdade de hoje a reposição do programa que seguiu ontem à noite para todos os outros. Ora, hoje, além disso, o Futebol de Verdade vai ter, como tem sempre, Q&A. Isto é, vou responder a duas perguntas vossas. Uma pergunta que selecionei da caixa de comentários das edições de ontem do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube, e outra pergunta que selecionei da chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual também só acedem os subscritores premium do meu Substack. Há muitas vantagens e estas nem são, do meu ponto de vista, as mais interessantes. Essas são, claramente, a possibilidade de aceder a conteúdos exclusivos e a todo o arquivo do meu Substack. Fica aqui o link para quem quiser fazer uma subscrição em tadeia.substack.com e experimentar todos os conteúdos que por lá há. Para já, vamos avançar para o Q&A de hoje, com a resposta, então, às duas perguntas que selecionei. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então passar a responder às duas perguntas que escolhi para a edição de hoje do Q&A. A primeira, que já está aí a aparecer à vossa frente, e é a pergunta que vem do meu canal de YouTube, foi deixada por um de vós na caixa de comentários do meu canal de YouTube, do programa de ontem no meu canal de YouTube, vem do António Almeida. E pergunta o António o seguinte: boa tarde, António. Olá, António. Temos o mesmo nome. Podia explicar-me como funciona o ranking das seleções e como se explica que a seleção da Bélgica tenha estado em primeiro lugar do ranking sem nunca ter ganho uma competição? Obrigado e bom trabalho. Posso, com certeza. Os rankings são uma das minhas taras, são das coisas que a que eu acho mais piada no futebol internacional e no desporto internacional. E devo dizer-lhe que já foi bastante pior e que, porque o ranking da FIFA melhorou bastante em 2018, quando houve uma aproximação àquele que, do meu ponto de vista, é o ranking ideal, que é o sistema Elo, que foi importado do xadrez. O sistema Elo, muito puro e simplesmente, cada vez que há um confronto, cada vez que, eu ainda sou do tempo do Kasparov e do Karpov, cada vez que o Kasparov joga com o Karpov, é atribuído um valor, uma força a cada um, e depois encontrado aquele que é o resultado esperado, e cada um deles ganha ou perde pontos de acordo com o resultado que fizerem. Isto é, Portugal
Poderia, com certeza, perder pontos se empatasse com o Liechtenstein. Não ganhava assim tantos pontos quanto isso por ganhar ao Liechtenstein, mas já ganha pontos se conseguir ganhar à França. Porquê? Porque o adversário já é um adversário de um poder completamente diferente. Ora, até 2018 havia um ranking FIFA, uma forma de encontrar o ranking FIFA. Em 2018 houve essa aproximação ao sistema Elo, em que se passa a ter em conta o poder do adversário para cada jogo, e foi criado então um algoritmo, que é o algoritmo SUM, que tem em conta a pontuação desse adversário antes do jogo, tem em conta depois uma forma de separar os jogos, porque é somada à pontuação desse adversário um valor que tem a ver com a importância relativa dos jogos. Por exemplo, os jogos menos valiosos de todos são os jogos amigáveis, que não são disputados em datas FIFA. A seguir aparecem os amigáveis em datas FIFA. Depois, os jogos da fase de grupos da Liga das Nações, não contam assim tanto. Depois, os playoffs e fases finais da Liga das Nações. Depois, as eliminatórias de campeonatos da Europa ou da fase de qualificação do Campeonato do Mundo. A seguir, os jogos da fase de grupos do Campeonato do Mundo, por aí afora, até aos jogos do Campeonato do Mundo, que são os mais valiosos, jogos do Campeonato do Mundo disputados a partir dos quartos de final. Portanto, tudo isto é tido em conta e depois, então, cria-se ali também um valor que é o resultado verificado ao qual se subtrai o resultado esperado. Isto é, vamos supor que Portugal joga com o Liechtenstein. Se aquilo que era o resultado esperado era uma vitória de Portugal, imaginemos, por 5-0. Se Portugal ganha só por 1-0, perde pontos. Se Portugal empata, perde ainda mais pontos. Se Portugal ganha por 9-0, ganha pontos. Mas não ganha tantos pontos, se calhar, como os que ganhará, por causa da tal ponderação, como se conseguisse ganhar, nem que fosse por 1-0 à França, porque aí sim teria esses pontos. Mas lá está, depois também os pontos são menos se ganharmos à França num jogo particular, ou se ganharmos à França numa final do Campeonato da Europa, como aconteceu em 2016, altura em que ainda não estava em voga este modelo atual do ranking FIFA. Ora, tal como já lhe disse, o ranking FIFA mudou em 2018 o formato, a forma de o encontrar, mas a Bélgica continuou à frente. E continuou à frente porquê? Continua à frente durante muito tempo, porque com Martínez a Bélgica conseguiu um bocadinho aquilo que Portugal está a conseguir neste momento, que é passar pelas fases de eliminatória a ganhar todos os jogos. Esta poderá ser e deverá ser em princípio, porque os jogos que nos faltam daqui até ao fim desta fase de qualificação são a recepção à Islândia e a visita ao Liechtenstein. Creio que Portugal vai ganhar esses dois jogos também e será a primeira vez que Portugal chega ao final de uma fase de qualificação com 10 vitórias em 10 jogos, ganhando todos os jogos que disputou, mas não é a primeira vez que Roberto Martínez consegue isso. Ele já tinha conseguido isso na Bélgica. Depois, é claro, chega às fases finais e acaba por não conseguir aquele acréscimo de pontos que se conseguem nos quartos de final, nas meias finais, numa final, porque a Bélgica nunca conseguiu ganhar uma grande competição. Mas também não seria justo, do meu ponto de vista, que os rankings fossem estabelecidos apenas em função daquilo que se passa nesses 2 ou 3 jogos. Porque há todo um percurso para lá chegar. E uma equipa que é muito forte no percurso acaba por, se não for tão forte na fase final, acaba por conseguir contrabalançar uma coisa com a outra. Creio que o sistema neste momento está mais próximo daquilo que é o ideal, não será o ideal ainda. Eu sou defensor do sistema Elo puro e, se tem interesse na matéria, sugiro-lhe que pesquise aquilo que é o sistema Elo no xadrez para o estabelecimento. Eu estava a ver se tinha aqui à mão, mas creio que não tenho aqui à mão, perto de mim, o livro que lhe podia mostrar, que explica todo o sistema Elo, e porque, de facto, é um mundo fascinante, todo o mundo do estabelecimento dos rankings. Eu acho que o modelo ideal será um modelo que mistura o sistema Elo, por exemplo, com o sistema ATP, que é um bocadinho isso que o sistema ATP, que é o do ténis, que é um bocadinho isso que o futebol está a tentar encontrar neste momento. Isto é, já se leva em linha de conta o valor do adversário, já se leva em linha de conta
conta o valor da competição. Porque não é a mesma coisa ganhar à França num jogo particular, como é ganhar à França numa final de um campeonato da Europa. E, portanto, tudo isso tem que ser tido em conta. E se calhar vale mais ganhar ao País de Gales numa meia-final do campeonato da Europa do que vale ganhar à França num jogo até mesmo de apuramento para uma fase final. E isso também tem que ser tudo levado em linha de conta e é isso que o futebol está a tentar fazer. Portanto, o que é que se antevê? Antevê-se que Portugal muito em breve virá a subir com certeza no ranking, porque está a fazer uma qualificação muito, 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 muito forte. E, mesmo que chegue à fase final e não cumpra aquilo que é o desejo de todos nós, com certeza, que é ver Portugal ganhar uma final, desde que a equipa passe a fase de grupos, chega a uns quartos de final, eventualmente atinja umas meias finais, certamente vamos começar a ver Portugal a subir no ranking e a aproximar-se dos primeiros lugares, onde também já esteve. Portugal nunca foi líder, mas já esteve lá muito perto de o ser. Portanto, está respondida a pergunta do António. Deixem-me só deixar aqui dois recados relativamente às perguntas três recados relativamente às perguntas do YouTube. O primeiro é que subscrevam o canal. Façam um favor. Vão aqui a este link, inscrevam-se no canal, não pagam nada, a não ser que queiram ser membros premium do clube do canal, e aí sim pagam qualquer coisa, mas têm direito também a receber os vídeos do Futebol de Verdade Flash e do Futebol de Verdade Report, que é o meu programa de análise tática que sai uma vez por semana, à terça ou à quarta-feira. E, portanto, vão lá, cliquem em cima do botão que diz inscreve-te no canal, inscrevam-se no canal, cliquem em cima do sino para ativar as notificações, que é para serem avisados sempre que houver conteúdos novos, até porque ultimamente, com as demoras na renderização, na edição, na aprovação por parte do YouTube, o programa às vezes não entra ao 12h30 e aparece um bocadinho mais tarde, e se vocês tiverem as notificações ativas, são avisados no momento em que o programa está disponível. Bom, a segunda questão ou a segunda coisa de que vos queria falar era de que deixem perguntas. Na caixa de comentários, eu já vi, há muita gente a deixar perguntas no live chat, onde eu estou também quando o programa estreia, mas as perguntas que eu aproveito para aqui, para o Q&A, são as que ficam na caixa de comentários, e não as que ficam no live chat. E, por fim, terceira questão. Tentem deixar perguntas um bocadinho mais breves. Há perguntas às vezes muito boas, mas que são acompanhadas de uma explicação tão detalhada que eu não consigo trazê-las para aqui, para o Q&A. Porque só a publicação do print screen da pergunta seria suficiente para não caber dentro do ecrã. Portanto, sejam, por favor, não sejam como eu, sejam um bocadinho mais sucintos, porque isso é fundamental para eu poder escolher as vossas perguntas para aqui, para as edições diárias do Q&A. Bom, vamos lá. Segunda pergunta para hoje é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E ela já está aí a aparecer à vossa frente. E é uma excelente pergunta porque me permite falar aqui um bocadinho de tática. Veio do Alexandre Salazar. E pergunta o Alexandre o seguinte. Bom dia, António. Bom dia, Alexandre. Na sua opinião, é mais favorável à seleção jogar com um destro a lateral esquerdo e Leão a extremo esquerdo? Ou jogar com um canhoto a lateral esquerdo e Félix a extremo esquerdo? Bom, a pergunta do Alexandre já parte do princípio de que o corredor, e vamos chamar corredor, vamos dividir o campo em três zonas. Corredor direito, corredor esquerdo, corredor central. Não é? Pronto, já está. Já parte do princípio de que o corredor esquerdo, tal como o direito, aliás, tem que ser explorado não com dois jogadores na mesma, vamos chamar-lhes colunas, porque chamamos linhas à divisão do campo, da linha de fundo até à linha de meio campo. Vamos chamar-lhe colunas, como se fosse um tabuleiro de xadrez, e não pode ser explorado com dois jogadores na mesma coluna. Isto é, se tivermos um extremo mais aberto, convém termos um lateral que jogue mais dentro. Se tivermos um extremo mais dentro, que jogue mais dentro, convém termos um lateral que jogue mais aberto. A questão é que, cada vez mais, o futebol evolui para uma realidade que não é simétrica. Isto é, uma equipa que tem à esquerda um extremo mais aberto, convém ter à direita um extremo que jogue mais dentro. Uma equipa que tem à direita um extremo mais aberto, convém ter à esquerda um extremo que jogue mais dentro. É possível ter um sistema em que os dois extremos joguem mais dentro? É.
Mas para isso é preciso ter dois laterais que explorem devidamente a largura e que deem profundidade na largura a essa equipa. Por exemplo, um sistema de 3 centrais que tenha 2 alas, em vez de ter 2 laterais, que se ocupam imediatamente de todo o corredor. Isso pode permitir que a equipa depois jogue com os extremos mais dentro. É isso que se vê, por exemplo, no jogo do Sporting, em que, jogando em 3-4-3, ou que se via também no início do sistema, no início do período de Roberto Martínez na Seleção Nacional, jogava em 3-4-3, tinha 2 alas que exploravam sempre a largura e por isso mesmo jogava com 3 atacantes mais interiores. E aí sim dava para jogar com Félix na esquerda, com Bernardo Silva na direita e com Cristiano Ronaldo como ponta de lança. Porquê? Porque tanto Bernardo Silva vinha jogar mais dentro, como João Félix vinha jogar mais dentro e depois quem ocupava as laterais eram os alas. Ora, a partir do momento em que percebeu, e eu também o defendo, que muito daquilo que é o potencial desta equipa passa pela capacidade para incluir Rafael Leão, e, por exemplo, com Fernando Santos, Rafael Leão nunca foi incluído como solução. Porquê? Precisamente porque é um jogador que é um bocadinho desconcertante naquela alternância entre a esquerda e o meio, porque ele precisa de estar na esquerda para aparecer no meio. Precisa de começar na esquerda para aparecer no meio. Porque precisa daquele espaço para ganhar embalo, para aparecer em velocidade à frente dos adversários, para os conseguir suplantar no 1 para 1. Se ele começar a partir do meio, não tem a mesma eficácia. Se o limitarem a ficar na esquerda, não tem a mesma eficácia. É um jogador que precisa de vir da esquerda para dentro. Ora, foi um bocadinho aí, quando ele percebeu que tinha que incluir o Rafael Leão nas suas escolhas iniciais, que Roberto Martínez abdicou do sistema de 3 centrais. Porquê? Porque lhe deixava de fazer sentido ter o tal ala esquerdo, porque senão ele ia chocar com o Rafael Leão, em algumas situações. Das duas, uma. Para ter o ala esquerda a dar largura na esquerda, ele precisava de ter o Rafael Leão a jogar mais dentro. Para ter o Rafael Leão a jogar mais aberto, ele tem que ter um lateral que venha mais para dentro. E, aliás, mesmo no 3-4-3 isso é possível. E volto a recorrer ao exemplo do Sporting, aquilo que fez o Ruben Amorim na época passada, sobretudo este ano não o faz tanto, com o Marcos Edwards a jogar aberto na direita e o Ricardo Jogaio a vir da direita para o meio, a aparecer muitas vezes por dentro no momento ofensivo. Mas é mais fácil, de facto, e é mais lógico fazê-lo num sistema de 4 atrás. Portanto, já está aqui a resposta à sua pergunta. Eu prefiro um sistema que inclua o Rafael Leão. Até porque é possível incluir o João Félix noutra posição. E um sistema para incluir o Rafael Leão precisa de ter um lateral esquerdo que jogue mais dentro. É muito curioso que no jogo de ontem, que Portugal abordou de início com os mesmos 2 laterais que jogou até ao final, o Diogo Dalot e o João Cancelo, Portugal tenha começado com o Dalot a jogar pela direita e com o Cancelo a jogar pela esquerda, para que o Cancelo aparecesse a jogar dentro e se convertesse em segundo médio. Porquê? Porque quando Portugal começa a construir, o médio centro, o Danilo, baixava para o espaço entre os centrais, o Rubem Dias e o Gonçalo Inácio. E depois, à frente destes 3, aparecia uma dupla, que era formada pelo Otávio e pelo João Cancelo, que evoluía dali da posição de lateral esquerdo para ir para ali jogar. E Portugal saía em 3+2. Porquê? Porque o lateral esquerdo vinha para dentro porque estava o Rafael Leão aberto na esquerda. Ora, é muito curioso que a partir do momento em que saiu o Rafael Leão, ele foi substituído depois na ponta final do jogo de ontem, Martínez trocou os centrais, os laterais, e mandou Cancelo para a direita e Dalot para a esquerda. Eu até estava à espera, e disse-o na transmissão, que a equipa pudesse fazer à direita aquilo que estava a fazer até aí à esquerda. Porquê? Porque entrou o Pedro Neto foi colocar-se à direita e estava à espera que o Cancelo aparecesse a jogar por dentro, mantendo aquele 3+2 de saída. Não foi isso que aconteceu. O 3+2 de saída manteve-se, mas desta vez com os laterais abertos, porque o Pedro Neto apareceu a jogar um bocadinho mais dentro. Isto é, a partir daí, Portugal passou a jogar com Rubem Dias, Danilo e Gonçalo Inácio, e depois os 2 que apareciam à frente eram Otávio e Bruno Fernandes. Depois passaram a ser Otávio e Rubem Neves, enfim, com as substituições, até posso estar aqui a perder-me um bocadinho. Mas os laterais aí passaram a estar abertos. Portanto, a resposta à sua pergunta é: prefiro uma equipa a jogar
com o lateral esquerdo a vir mais dentro e o Rafael Leão aberto na esquerda. Porque o Félix é possível incluí-lo no corredor central, no apoio ao ponta de lança, que à partida será Cristiano, com Bernardo Silva a partir da direita, a vir ele sim mais para dentro e aí a ter um lateral que dê mais largura nesse corredor, que será à partida o Diogo Dalot. E isto explica várias coisas. Primeiro, a tal relutância de Roberto Martínez em chamar um lateral esquerdino para jogar na esquerda. Ele sente que não precisa, sente que pode jogar perfeitamente com Cancelo, ou Dalot, que também já o fez, a jogar a partir dali para o meio. Não quer dizer que não possa fazer isso com o esquerdino. Pode fazer com o esquerdino. O facto do lateral ser esquerdino não quer dizer que ele não suba para jogar no corredor central a partir do corredor esquerdo. Pode perfeitamente fazê-lo. Aqui, a questão é que Martínez olha para os laterais que tem... E, aliás, estou curioso em ver se ele vai fazer isso com o Rafael Guerreiro, por exemplo, quando ele estiver apto fisicamente. A questão aqui é que Martínez sente que não precisa de alargar o seu grupo porque pode fazer aquilo com o esquerdino, mas também pode fazer com um destro. Porque o destro sente-se naturalmente mais inclinado a vir para dentro porque lá está, como joga de pé direito, vem mais para dentro, enquanto o esquerdino pode driblar para fora e o destro não. Embora ali este jogador apareça muito numa lógica de receber e não de sair com bola. Portanto, está respondida à sua pergunta. A ideia é essa, é jogar com o lateral esquerdo a vir mais para dentro, precisamente para ter o Rafael Leão, porque não dá para incluir o Rafael Leão de outra maneira, a não ser assim. E eu acho que o futuro da seleção passa muito também pela capacidade para incluir o Rafael Leão no seu 11, porque é um dos jogadores que eu acho que pode fazer a diferença. Neste momento, depois de Bruno Fernandes, depois de Bernardo Silva, Rafael Leão e João Félix são também jogadores capazes de fazer a diferença no ataque da seleção. E o Cristiano Ronaldo, pela experiência, embora já não tenha a mesma aceleração e a mesma capacidade de saída do drible, para desequilibrar, continuar a poder impor a sua experiência a partir da posição de ponta de lança. Portanto, Alexandre, respondida à sua pergunta, falei um bocadinho sobre isto também, entre outras coisas, no Último Passe de hoje de manhã, e fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e ler. O Último Passe está no meu Substack, em tadeia.substack.com, e é disponível todos os dias para todos, inclusive é para aqueles que não são subscritores premium do meu Substack. A vantagem de serem subscritores, nem que seja gratuitos, é que garantem que recebem os textos no vosso endereço de e-mail, sem estarem dependentes dos algoritmos das redes sociais, que às vezes mostram, outras vezes não mostram, e, portanto, isso pode ser um sarilho. Pronto, além disso, já sabem, há sempre conteúdos novos por lá, no meu Substack, em tadeia.substack.com, o Futebol de Verdade vai continuar com a reposição do Futebol de Verdade Flash de ontem, com a minha análise ao Bósnia 0, Portugal 5. Fiquem por aí, portanto. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Bósnia-Herzegovina 0, Portugal 5. Foi a 8ª vitória de Portugal na qualificação, um retumbante 5-0 na Bósnia, que garantiu a primeira posição no grupo e voltou a nascer de uma primeira parte muito bem conseguida, tal como na sexta-feira no Dragão contra a Eslováquia. E com a diferença que, desta vez, a equipa nacional aproveitou 5 das 6 ocasiões flagrantes que criou nos primeiros 45 minutos. Isso retirou aos bósnios toda e qualquer ideia de poderem vir a discutir o resultado e transformou o segundo tempo num longo bocejo em que a seleção nacional se limitou a controlar o jogo com bola sem que acontecesse praticamente qualquer coisa. Ora, um dos aspectos a avaliar por parte da seleção de Portugal era a forma como ia reagir ao facto de já ter garantido a qualificação. E aquilo que se viu foi uma equipa que aproveitou para se soltar, mantendo os níveis competitivos e impondo à Bósnia a pior derrota da sua história, numa altura em que os donos da casa ainda tinham alguma esperança de se imiscuírem na luta pela segunda vaga na fase final e até tinham acabado de trocar de selecionador para lá chegarem. A esperança bósnia, no entanto, morreu no início de jogo implacável de uma equipa lusitana que melhorou muito no início de construção, com as entradas de Danilo e, sobretudo, Gonçalo Inácio, e que esteve também muito melhor a decidir em situações de ataque. É verdade que o jogo há de ter sido condicionado pelo facto de Portugal ter marcado cedo, logo aos 5 minutos, num penalti de Ronaldo, a punir mão de Barisic. O 2-0 também foi marcado pelo capitão, em lance que começou em Inácio e passou por Félix. O 3-0 surgiu num grande passe de Inácio para domínio e finalização igualmente muito bons de Bruno Fernandes, que antes já tinha estado perto do golo em lance entre Félix, Ronaldo e Dalot.
Cancelo começou e pôs o ponto final no lance do 4-0, com a intervenção de Bruno Fernandes pelo meio. E Félix marcou o quinto, ainda antes do intervalo, após lançamento de Dalot para Otávio. Nem assim Martínez mudou alguma coisa ao intervalo, ainda que, como vou explicar quando vos fizer a fotografia tática do jogo, a segunda parte lhe tenha permitido ensaiar dinâmicas diferentes, por vezes até com os mesmos jogadores. Só que essa mesma segunda parte arrastou-se pela falta de motivos de interesse ligados à divisão dos pontos. Se Portugal chegar ao intervalo com 8-0 em remates, 21-5 em ações na área e 3,1 golos esperados contra 0,0 da Bósnia-Herzegovina, a segunda parte quase não viu estes números alterarem-se. Foram 3-1 em remates agora a favor da Bósnia, 8-5 em ações na área ainda a favor de Portugal e um total de XG, de índice de golos esperados, de 0,2 para os bósnios e de 0,1 para os portugueses. Estava toda a gente à espera do mesmo, que era do apito final. Portugal chega assim à entrada para as últimas 2 jornadas, com 8 vitórias em 8 jogos e uma possibilidade muito séria de acabar com o inédito pleno de sucessos nas 10 jornadas da qualificação deste Campeonato da Europa. E com 32 golos marcados e 2 sofridos, que podem também melhorar o melhor score da história da seleção. Falta visitar o Liechtenstein e receber a Islândia para a consagração. Vamos então à fotografia tática do jogo de Zenica hoje. No caso da Bósnia, Savo Milosevic, o novo selecionador, que entrou para o último jogo, a vitória por 2-0 contra o Liechtenstein, manteve exatamente o mesmo 11 que tinha jogado nessa partida. Zejic foi o guarda-redes, depois uma linha de 4 atrás com Dedic como lateral direito e Kolasinac como lateral esquerdo. Os centrais foram Barisic e Hadžikadunic. No meio-campo, Pjanic, o consagrado Pjanic, jogava ao lado de Šimirot e foi um problema para a equipa da Bósnia, a falta de capacidade de recuperação destes dois médios. Na frente, Stevanovic atacava pela direita, Demirovic pela esquerda, Rahanovic jogava atrás do veterano Edin Dzeko. Ora, quanto a Portugal, Roberto Martínez trocou 4 homens relativamente ao 11 que tinha ganho na sexta-feira por 3-2 à equipa da Eslováquia. O guarda-redes continuou a ser Diogo Costa, Cancelo e Dalot foram os laterais, com Dalot desta vez a surgir pela direita e Cancelo a surgir pela esquerda, e trocaram no decorrer do jogo, o que foi interessante de ver, e já vos explicarei também as razões. Rúben Dias manteve-se ao meio da defesa, mas desta vez com Gonçalo Inácio, o que fez com que Rúben Dias, que foi central esquerdo contra a Eslováquia, aparecesse hoje como central direito, porque Gonçalo Inácio, esquerdino, entrou para central esquerdo. Depois, à frente desta linha de 4, estava Danilo, que ocupou a posição que tinha sido de João Palhinha na partida contra a Eslováquia, e tendo Otávio substituído Bernardo Silva no 11, foi de Otávio quem apareceu como segundo médio, tendo Bruno Fernandes, que tinha sido segundo médio na partida contra a Eslováquia, avançado no campo para o lado direito do ataque. Atrás do ponta de lança, que continuou a ser Ronaldo, foi ainda substituído Gonçalo Ramos por João Félix, tendo-se mantido Rafael Leão como atacante pela esquerda. Ora, isto significa que Portugal apareceu muito num 4-2-3-1, semelhante àquele que tinha jogado contra a equipa da Eslováquia, mas com as alterações de que já vos dei conta. O que aconteceu também foi que o lateral esquerdo, no caso era Cancelo, aparecia muito como médio no momento de início de construção. Geralmente Portugal baixava Danilo para o espaço entre os centrais e começava a construir a 3, com Rúben Dias, Danilo e Gonçalo Inácio, aparecendo depois à frente desta tripla o João Cancelo como médio e o Bruno Fernandes ou o Otávio a aparecerem também por ali. Mais vezes o Otávio até eram estes os dois homens que apareciam à frente da tal primeira linha de 3. A Bósnia, no entanto, raramente pressionava e a verdade é que o jogo também não esteve para isso, porque Portugal foi quase sempre capaz de verticalizar o jogo, porque teve muito mais qualidade na saída de bola atrás. O pé esquerdo de Gonçalo Inácio deu aqui uma ajuda, a presença de Danilo com mais rotinas de troca de bola também, e isto acabou por fazer com que Portugal superasse muito bem qualquer frouxa tentativa de pressão que a Bósnia quisesse eventualmente colocar-lhe pela frente. Ora, ao intervalo, Milosevic trocou logo 2 homens, fez sair Ramanovic e Demirovic para as entradas de Adzjanetovic e Gazibegovic,
E a Bósnia passou a jogar em 3-4-3, a tentar atacar em 3-4-3, em oposição ao 4-2-3-1 que tinha de início, e a defender-se em 5-2-3. Isto é, como, e o lance do gol de Cancelo é disso exemplo muito claro, como tinha muitos problemas para ser capaz de recuperar a partir da zona do meio-campo, viu-se Pjanic a baixar a passo e Cancelo a ganhar-lhe claramente a posição e a aparecer para fazer na altura o gol que era o 4-0 para Portugal, percebeu Milosevic que não podia ter um par de médios em que um deles fosse Pjanic, interessante em construção, mas praticamente nulo no jogo sem bola. Então, o que passou a fazer foi, colocou Adzjanetovic como o segundo médio ao lado de Šimirote e tinha depois Pjanic na frente a partir da esquerda, bem como o Stevanovic e Dzeko como ponta de lança. Até final, a equipa da Bósnia ainda trocou Stevanovic por Amulic, mas sem trocas posicionais, e teve que substituir o guarda-redes aos 71 minutos. O guarda-redes Saic saiu magoado para a entrada de Vasil e tendo então também trocado um dos centrais, Barisic, por Gojkovic. Quanto a Portugal, Portugal experimentou várias nuances táticas ao longo do jogo. O treinador Martínez só mexeu na equipa ao minuto 66, com a saída de Ronaldo para a entrada de Jota e a saída de Leão para a entrada de Pedro Neto. Ora, se Portugal tinha um extremo aberto na esquerda, que era Leão, passou a ter um extremo aberto na direita, que era Pedro Neto, e isto levou imediatamente à troca de lados dos dois laterais. Porquê? Porque já se percebia que João Cancelo jogava do lado do extremo mais aberto. Isto é, se na primeira parte Cancelo estava à esquerda porque, quando ele vinha para o meio, isso dava largura no campo a Rafael Leão, na segunda parte, como Portugal quis basicamente abrir Pedro Neto na direita e passou a ter na esquerda, então, o João Félix, passou a jogar a partir dali, então, nesse caso, o que aconteceu foi que Dalot foi dar largura à esquerda e João Cancelo passou imediatamente para o lado direito. Mais à frente no jogo, Portugal ainda veio a experimentar um 4-3-3, e foi um 4-3-3 estranho, praticamente sem atacantes. Porquê? Porque teria então Martínez experimentado esta nova nuance. João Félix saiu para a entrada de Vitinha. Vitinha foi colocar-se como atacante pela esquerda, mas ele é um médio e não conseguia, de facto, chegar à frente com grande presença. Bruno Fernandes cedeu também a posição a Rúben Neves e mais à frente Otávio saiu para a entrada de João Neves, que se estreou na Seleção Nacional. E Portugal então acabou a jogar com Diogo Jota como ponta de lança, com Vitinha como atacante pela esquerda, Pedro Neto como atacante pela direita e depois uma tripla de médios com Danilo, que continuava a baixar em fase de construção, atrás de Rúben Neves e João Neves. Foi uma nova nuance, uma nova forma de jogar de uma equipa que estava agora limitada apenas a gerir o resultado e não teve nenhum problema para o conseguir até a final. Houve várias exibições de grande qualidade na equipa de Portugal. A começar pelos dois da frente, Félix e Ronaldo, ambos muito bem. Ronaldo conseguiu aproveitar, marcou bem a grande penalidade, bateu-a para o meio da baliza quando o guarda-redes Saic caiu para um dos lados e depois também desmarcou-se no momento exato para fazer o lance do 2-0, com uma belíssima finalização, bola picada sobre o guarda-redes adversário. Participou nas movimentações coletivas, mas ainda assim, creio que Félix terá estado no nível superior, porque trouxe à equipa uma capacidade de decisão que foi muito diferente daquela que ela tinha tido no jogo frente à Eslováquia, na sexta-feira no Dragão. Não foram os dois únicos a estar muito bem. Otávio esteve seguro na zona do meio-campo. Bruno Fernandes, como sempre, a criar, a aparecer. Ele, que jogou mais à frente hoje, mas mesmo assim baixava com frequência para participar em manobra no meio-jogo. Também bem o Danilo, muito bem o Cancelo, pela forma como conseguia tornar-se alternativa de construção pelo meio. Muito bem também o Gonçalo Inácio, pela qualidade que trouxe à equipa em início de construção, através dos seus passos de pé esquerdo, sejam eles rasteiros ou por alto, e esteve na origem do lance do segundo golo com um passe para João Félix, que depois isolou Ronaldo, ou então com um passe longo para o terceiro golo, dando a bola diretamente para a finalização de Bruno Fernandes. Ainda assim, eu creio que para escolher um herói deste jogo terá de ser João Félix. Pareceu-me ser o melhor jogador da equipa portuguesa. Trouxe muita qualidade na zona nas entrelinhas,
entrelinhas, muita qualidade na ligação, muita qualidade na forma como ia colocando os companheiros em posições favoráveis. Acabou por fazer um golo, com uma finalização clínica também, mas nem foi tanto por isso, foi mesmo pela melhoria que ele trouxe à equipa em termos de capacidade de decisão quando esta entrava em transição ofensiva e em organização ofensiva nas entrelinhas do adversário. Não fica para a história a arbitragem do turco Halil Umut Meler. As duas decisões que o seu auxiliar tinha tomado, aparentemente erradas, na anulação de 2 golos a Portugal, acabaram por ser revertidas pelo VAR e foram, aparentemente, também bem revertidas, mas geraram ali um caso um bocado estranho, porque os golos não foram festejados. Depois, toda a gente ficou à espera do VAR e, finalmente, tanto um caso como no outro, acabou o VAR por dar razão ao ataque de Portugal e por validar não só a desmarcação de Ronaldo a passe de Félix para o lance do 2-0, como depois, mais à frente, a desmarcação de Otávio a passe de Dalot, tendo Otávio cedido a bola para a finalização de João Félix no lance do 5-0. De resto, pareceu, se calhar, demasiado severa a forma como marcou a grande penalidade contra a Bósnia logo aos 5 minutos. É verdade que Barizic tem o braço muito aberto e foi isso mesmo que o tramou, porque há um ressalto à frente e até fiquei com a ideia de que a bola ainda tinha resvalado também no peito do central bósnio. É penalti, sem dúvida nenhuma, mas é uma decisão severa, enfim, que tem a ver com as novas leis do jogo e das faltas de mão. Não teve quase necessidade de mostrar cartões amarelos, eles só começaram a sair do bolso do árbitro turco lá mais para o final da partida, aos 83 e 87 minutos, para 2 jogadores da Bósnia. Portanto, foi uma arbitragem sem problemas e que foi salva pelo VAR, porque, caso contrário, poderia de facto ter ficado na história. Assim, não ficou. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30